Vamos lá, então, Celso, fazer aqui as honras da casa. Primeiramente, agradecer a tua presença aqui nessa semana de lives aqui do Fitar Web. Assim, para mim é um grande prazer e orgulho ter aqui você, um cara que tem uma experiência, uma bagagem muito legal dentro do futebol e outras áreas também, mas é um cara que é estudioso da parte de treinamento, aplica isso em alto rendimento, que automaticamente pouquíssimas pessoas, né, que a gente estuda muito sobre treinamento, fisiologia aplicada, bacana, mas poucas pessoas têm a oportunidade de fato de aplicar esses conhecimentos no alto rendimento. Isso vai ser uma coisa que a gente vai discutir aqui, porque o alto rendimento, de fato, a gente nem sempre consegue, né, transferir aqueles conhecimentos que a gente até gostaria de aplicar, né, devido a milhões, vamos dizer assim, de problemas, entre aspas, que a gente tem, né, dentro de calendário esportivo, das questões que estão por trás das cenas ali, que nem sempre são do nosso controle, mas a gente tem que mostrar serviço, e o alto rendimento, o serviço, significa ter resultado, né? E nem sempre a gente consegue trabalhar com as ferramentas que nós tanto gostamos de estudar, desenvolver, mas eu sei que você é um cara que dentro disso você está aí na vanguarda da utilização da tecnologia, dos conceitos sobre controle de carga, e por isso que a gente convidou, até porque você hoje está, a gente brinca, né, no campo de batalha, você está literalmente no campo lá aplicando e vendo as limitações que a gente vai discutir isso aqui hoje. Agradecer o pessoal que está aí no Instagram, vendo aí a nossa live. Eu não vou liberar os comentários para liberar bem a tela para vocês verem legal aí a nossa live, mas se quiserem fazer alguma pergunta aqui para o Celso, coloquem lá, mandem por direct a pergunta, que a gente vai ver essa pergunta e vai colocar aqui depois ao vivo na live. Celso, fica à vontade de se apresentar, cara. Fala um pouquinho da tua história para quem está te assistindo aí, vendo pelo Instagram também, aqui, conhecer um pouquinho sobre a tua história. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Venho muito orgulhoso para poder fazer parte dessa sequência aí de lives que vocês estão promovendo. E, até por uma questão aí bem rápida, só de apresentação, eu estou trabalhando efetivamente com futebol, vamos dizer assim, já num campo voltado para o alto rendimento desde 2006. Iniciei nas categorias de base do Botafogo, depois fui para as categorias de base do Fluminense. Dentro do clube foram 8 anos. Em seguida, migrei, né, para o projeto de futebol feminino, que a Marinha do Brasil ela toca atualmente juntamente com o Flamengo, em parceria. Essa parceria ela ocorre desde 2015. E a minha carreira, né, eu já dei uma rodada. Inicialmente, eu comecei trabalhando com preparação física. Depois, eu caminhei para trabalhar dentro de um departamento de fisiologia mais aplicada à performance. Depois, eu comecei a migrar para uma parte de análise de desempenho tático. E aí, sim, eu migrei para o campo para trabalhar como auxiliar técnico e, recentemente, assumi a equipe no ano passado e estou aí na minha segunda temporada como técnico. E até fico feliz de ter passado por tantas funções que hoje eu tenho uma visão um pouquinho mais ampla sobre o treinar, sobre o jogo, sobre diversas variáveis que estão inerentes ao jogo. E fico até feliz de ter passado tanto no departamento de fisiologia, na preparação física. Hoje eu me sinto mais à vontade para ocupar essa função. E aí entra até num dos temas que é a situação de hoje. De que forma que eu posso aplicar os meus treinamentos, visando, como você falou, resultado, performance. É isso que vai me tornar um profissional bom, bem visto, é apresentar resultado. Ao mesmo tempo que eu não posso simplesmente, a qualquer custo, ter esse resultado. Então, eu fico ali na balança de performance, ciência, eu fico o tempo todo balançando, equilibrando, até onde eu posso, de fato, aplicar os conceitos que a gente aprende, até onde eu tenho que esquecer certos conceitos porque eu preciso de um resultado do jogo. E esse feeling aí, esse tato, você só aprende no dia a dia. Não tem jeito. Legal. Celso, então vamos começar hoje o tema para a gente poder trocar uma ideia e abrir para perguntas. A gente vai falar sobre a questão do controle de carga, que eu posso dizer está meio na moda, mas a gente sabe que os estudos sobre a questão de se controlar a carga aplicada ela é muito antiga, né? A gente entende que a carga é o aspecto que, teoricamente, quebra aquele estado de equilíbrio
né, do nosso atleta e vai permitir gerar adaptações. Quando isso é muito bem feito nas relações de estímulo e recuperação, a gente busca o rendimento, mas nem sempre isso acontece. É importante que as pessoas entendam que a própria atividade por si só, no caso o jogo, já é uma carga de trabalho. E como é que se ajustar essa carga, ou seja, permitir que o indivíduo esteja bem para o jogo e, ao mesmo tempo, né, ter o jogo junto como um controle de carga. Eu pediria você, cara, para fazer um apanhado geral sobre o conceito de controle de carga, né? O que seria o controle de carga, né, numa questão mais ampla e conceitual do termo. A gente, imaginando a, a nossa aplicação do treinamento, fica sempre aquela dúvida. E principalmente em modalidade, isso é mais difícil de você conseguir pescar. É fácil quando eu estou no atletismo e eu consigo falar, o cara na pista e aquilo equivale a uma carga X de trabalho. Só que no jogo coletivo, eu não combino com o adversário quanto vai ser corrido, quantas acelerações ou quantas vezes eu vou precisar frear forte, mudar de direção, saltar, enfim. Existem muitas variáveis que influenciam na carga. Então, o grande lance nosso do controle de carga, primeiro de tudo, para eu controlar a carga, eu tenho que entender o que é uma carga de um jogo. É o ponto inicial. Eu não tenho como, sem entender o que é o jogo, eu conseguir extrapolar o meu controle da minha carga. E aí sim, a partir de entender quais são as respostas que o jogo me dá, eu vou partir para a distribuição das minhas cargas. O engraçado é que, para esporte coletivo, esse é um desafio, porque a prescrição do esporte coletivo ela não é feita em cima de metragem, ao contrário do que é o atletismo, a natação. Eu não posso chegar hoje e falar assim, temos que correr 1.000 metros hoje no treino. Não é assim. Você primeiro tem que atender uma demanda do jogo, ou seja, temos que fazer mais gols, temos que marcar melhor, temos que atacar melhor. Se você conseguir, dentro dessa dinâmica de qualidade do jogo, ainda abordar bons aspectos físicos, aí você fica interessante. E balancear isso no teu treino não é simples. E aí, para efeito de controle de distribuição de carga ao longo do teu ciclo de treinamento, a gente entende duas situações que a gente tem que saber interpretar como carga. Questão de carga interna e questão de carga externa. Eu vou tentar fazer uma analogia para poder fazer entender mais claro e a gente não ficar muito num aspecto conceitual. Imagina que a gente é aquele policial federal que está ali na estrada com aquela pistolinha que é um radar. Tá? E aí passa um carro, eu tenho a pistolinha e o carro passa a 140 km por hora. O carro passou a 140. Eu sei o quanto ele passou. Eu sei qual a velocidade que ele me mostrou. Passa depois um segundo carro nos mesmos 140 km por hora. E eu tenho esses dois carros passando a 140 km por hora. A diferença é, se o primeiro carro era um carro muito forte, um carro 2.0, e o segundo carro era um carro 1.0, os dois me apresentam a mesma velocidade, os dois me mostram a mesma corrida, os dois me apresentam a mesma carga externa. Eles conseguem correr aquela velocidade. Só que o esforço que internamente o motor de cada carro faz, aí é um outro cálculo, não é esse. O quanto de gasolina se gasta, o quanto de giro que aquele motor tem que fazer, o quanto de óleo, enfim, qual o consumo daquele motor para eu chegar nos 140 km por hora. Eu e você, Fabrício, se a gente for para uma academia, e pode até pegar o mesmo peso, mas, de repente, eu tenho que ter um gasto muito maior para poder chegar na mesma carga que você. A gente pode ter a mesma carga externa, porém, internamente, o meu corpo ele vai fazer muita força para chegar naquele peso. Minha frequência vai ficar mais alta. Realmente me causar um dano maior. E isso, no dia a dia com o atleta, as duas informações são muito importantes. O atleta se desgastou, quanto ele me apresentou de distância percorrida, qual a velocidade máxima que ele alcança dentro do jogo, quantas acelerações e desacelerações ele fez. E, por exemplo, se eu tivesse ali todo mundo com frequência cardíaca, eu poderia entender qual o comportamento da frequência. Eu posso usar uma percepção subjetiva de esforço para dizer, um atleta terminou uma atividade dando uma percepção altíssima de esforço, o outro baixa. No entanto, eles correram exatamente a mesma coisa. É como se fosse o motor de cada um respondendo. Então, essa é a ideia que a gente tem dentro, olhando para o atleta. E isso é bom que o atleta entenda, isso é outro fator também, o atleta precisa entender isso.
para ele poder te dar todas as melhores respostas que você puder para extrair. Celso, aproveitando aí, eu acho que ficou claro essa diferença entre carga interna e externa. O pessoal confunde bastante. Eu acho que a tua analogia foi perfeita, né? Só que uma dúvida, Celso, que o pessoal me pergunta direto é o seguinte: beleza, a carga interna me parece mais fácil da gente fechar. Então, por exemplo, frequência cardíaca, PSE, lactato e tal, a gente consegue, né, dimensionar. Agora, a carga externa ela vai ter uma variação de acordo com a modalidade esportiva e com o objetivo, né? Fala um pouquinho disso, como é que você vê a questão da carga externa dentro do futebol, que é a sua realidade, e se der fazer analogia com outros esportes. Eu acho que seria uma dúvida que a galera tem bastante. Né? O primeiro de tudo, para a gente estabelecer bem a carga externa, o primeiro passo é: você é um preparador, você está trabalhando com a sua equipe. Antes de você ser preparador físico, você tem que preparar fisicamente as pessoas para alguma coisa. Preparar fisicamente as pessoas para um teste da Marinha é uma coisa, preparar para um jogo de futebol é outra. Ou seja, antes de tudo, você tem que entender a modalidade, qual é a demanda real, entender de fato a modalidade, todos os aspectos dela. Então, quando eu digo isso, um exemplo aqui muito rápido. Qual é a dificuldade que a gente tem muitas vezes de carga externa? Se eu perguntar para você, Fabrício, eu tenho um time que ele gosta de, toda vez que o time adversário bate o tiro de meta ali curtinho, o goleiro bate no zagueiro, no pé do zagueiro, bolinha rapidinha ali no chão. O meu time, eu quero que ele vá lá em cima na área do adversário marcar. Beleza. Em outro time, o adversário não vai lá em cima, ele fica todo mundo recuado, esperando a bola chegar perto dele. São dinâmicas táticas e estratégicas do jogo diferentes que promovem carga externa completamente diferente. Se eu te perguntar o que você acha, pensamento rápido aqui, você corre mais intenso, marcando lá em cima na área do adversário ou esperando o adversário aqui embaixo. Você sabe? Você consegue visualizar isso? Acredito que, de repente, eu indo buscar, né, o meu adversário, de repente, poderia ter, não sei. Acredito que se você força, né, uma marcação, talvez isso possa gerar um esforço físico maior do que você ficar aguardando. Pois é, essa é uma pergunta interessante. Essa é uma pergunta e, atualmente, os estudos eles vão em cima disso. Mudando o componente tático, como é que a carga externa ela se comporta? Nesse caso, existem já estudos para isso e é exatamente o contrário. Quando você agride o adversário lá em cima, você corre menos. Corre menos. Você corre menos por quê? Se você rouba a bola, você está perto do gol adversário de novo. Então, você não gasta muito esforço para poder novamente criar um ataque. Entendi. Quando você rouba a bola perto do seu gol, você tem que percorrer um campo de 60, 50 metros até o gol adversário. Isso dá trabalho. Então, os deslocamentos ficam maiores. Mas isso a gente só sabe pesquisando. E aí, para eu entender de carga externa, eu tenho que entender das variáveis táticas do jogo, senão a gente vai viajar. Para eu entender a carga externa do vôlei, eu tenho que saber que, por exemplo, fatores como a altura que o cara consegue saltar, número de saltos, percentual da altura que ele vai perdendo ao longo do jogo. Isso são componentes interessantes para você se trabalhar. Tem até artigos com beisebol, que o pessoal coloca número de arremessos, rebatidas, enfim. Tem diversos fatores, mas isso tudo é inerente à modalidade. No futebol, pontos que a gente observa muito para tentar identificar. Antes de tudo, entenda quais os conceitos táticos estão ocorrendo ali. Depois disso, a gente caminha para distância total percorrida, distâncias em alta intensidade, que geralmente a gente considera como acima de 18 km por hora, acelerações fortes, desacelerações fortes. O que são acelerações e desacelerações fortes? São acelerações ou freadas acima de 3 metros por segundo ao quadrado. A gente também usa o próprio score, o próprio load que o GPS nos dá como uma forma de cálculo, mas tudo isso só faz sentido se você entender a modalidade. Sem entender os aspectos que estão girando na modalidade, não tem como a gente chegar a conclusões muito boas. Se eu te der uma planilha cheia de números, você não sabe se aquilo é bom ou ruim, porque primeiro a gente tem que entender o contexto que aquilo ali ocorreu. Celso, só fazendo um adendo aí, essa observação, isso é bem interessante. Na época que eu ficava bolando aqui minhas planilhas Power BI e tal, a gente chegou a fazer alguma coisa com futebol também, e aí tinha umas coisas bem interessantes. Na época, um amigo meu que trabalhava no alto rendimento, a gente fazendo lá as métricas e tal, ele verificou, então, tá vendo isso aqui, Fabrício?
olha quanto o time correu nesse dia aqui. Cara, correu pra caramba, né? Aí eles falam, pô, isso é bom. Ele falou, não, é ruim. Porque se o time correu pra caramba, ele estava taticamente desorganizado. Quando a gente tem um volume total por cada jogador mais baixo, possivelmente esse cara foi mais eficiente e a gente tem reparado isso. Ele falou assim, a relação não é direta, mas a gente percebe que quando o cara ele corre muito, ou seja, a distância total dele foi muito alta na partida, a gente percebe que ele estava como se o cara estivesse batendo cabeça, não estava bem taticamente posicionado, e é aquilo que você falou, né? O objetivo maior, que era o gol, vamos pensar no atacante, ele não estava próximo do objetivo dele, o que fez ele se deslocar demais para receber a bola. Olha só que interessante, a gente acha que o cara fez mais quantidade de trabalho, ou seja, pô, fisicamente o cara tá show, mas para o resultado tático e talvez para o resultado final, que é o gol, que é o que a gente quer no futebol, não adianta o cara correr para caramba, ele não é velocista, né? Ele não é maratonista, ele é um executor de uma tarefa simples, né? Que é jogar a bola para dentro do gol, o cara não estava fazendo. Então, olha que interessante, se você não conhece a parte tática, o controle de carga às vezes acaba se fazendo não vou dizer tão importante, mas acaba não tendo um reconhecimento do que de fato está acontecendo no campo. Celso, aproveitar uma medida aqui, em relação à desaceleração, a gente vai falar um pouquinho de prevenção de lesão, né? E a gente vai tocar no ponto de desaceleração, que talvez é um momento de estresse, né? Ósteo articular, quando o cara desacelera, acelera, essa mudança de direção. A gente tem lesões no futebol clássicas de mudança de direção, onde o cara faz, né, algumas lesões. Obviamente, a gente acredita que não é o gestual sozinho, mas talvez o que a gente está falando hoje, o excesso de carga de treinamento, o cara não tem uma recuperação adequada. A pergunta é, hoje, qual é a visão que vocês têm dessas métricas de carga e uma possível predição das lesões, né, não traumáticas em atletas? Talvez esse seja um ponto muito interessante, principalmente para a galera, os fisioterapeutas que estão assistindo aí essa live de hoje. Boa, excelente pergunta. Só para tentar te responder, eu vou tentar contextualizar. Nossos jogos do campeonato, das 3 vezes, né? Mas também geralmente não dá muito problema. O problema é o que acusa muito. Quando a gente começa a romper a casa dos 3,5, isso já deu problema, a gente já teve problema com isso na temporada passada. 3,5, ou quando... a carga total da semana, 3 vezes e meia. Um jogo. Isso inclui o próprio jogo. Então, por exemplo, se eu jogo quarta e sábado, eu já sei que tem 2 dias ali arrebentados. Então, o restante da semana, ela não pode ser forte, ela tem que ser para compensar esses 2 jogos. Entende? Mas a gente estava comentando, por exemplo, se existiria algumas dessas métricas onde, de fato, a gente poderia se prender mais quando a gente pensasse aí em um somatório total da semana representar em torno de 2,5, né? 2,5 vezes, né, a quantidade de carga total desenvolvida, por exemplo, no jogo. E o jogo seria o parâmetro. E aí, por que eu estou te perguntando isso? Porque é bem interessante que você falou coisas legais, que a característica do futebol é a questão dos estímulos intermitentes, né, e de alta intensidade. Né? Muitas vezes, talvez um zagueiro nem tanto, tal, mas a gente sabe que algumas posições isso vai alterar, isso vai fazer uma diferença. Agora, o legal disso, a gente entende que algumas tipologias de trabalho tático vão envolver métricas mais do que outras, né? Então, isso é bem interessante porque, por exemplo, você está falando, eu vou treinar de segunda a sexta, só que eu reparei que eu tenho um jogo na quarta, na quinta-feira eu não posso dar pancada, o que eu faço na sexta? Se eu for jogar domingo, né? Qual é o tipo de estratégia que eu uso, por exemplo, que eu verifiquei que a minha quantidade de desaceleração, por exemplo, que é uma métrica importante para prevenir, vamos dizer assim, ou preparar o indivíduo a uma sobrecarga de jogo, está bem aquém dos 2,5, né? Como é que você trabalha com isso? E se isso de fato ocorre? Essa é a minha pergunta. Tu olha lá e fala, hoje o treino vai ter que ser com mais desaceleração. Hoje você é o técnico, mas você sabe quando você era preparador físico, o técnico chegar para você, amigo, hoje sai daqui, hoje eu vou fazer jogada ensaiada de falta e, porra, eu caguei para tua desaceleração, né? Isso tu sabe que isso acontece. Só que hoje tu é o técnico, né? É por isso que eu falei no início, eu sou muito grato de ter passado nas funções. Que aí, hoje o Saulo é meu preparador físico. Eu não boto o Saulo para sofrer o que eu já sofri, não. Eu alivio a barra dele. E isso é interessante. Excelente pergunta. Quando eu trabalhava na parte física, isso era muito comum. O técnico ele não estava nem aí para o que você estava falando. Ele só respondia que eu tenho que ganhar o jogo, eu tenho que ganhar o jogo. E caguei mesmo, e vamos embora.
Mas mal sabia ele que se a gente organizar melhor as cargas, o cara chega inteiro no jogo. Existe uma briga muito, muito interessante, é o seguinte, em Portugal estuda-se muito futebol, e eles usam um termo que é o termo o jogador estar fresco, ou seja, o cara pode estar bem condicionado. O que é bem condicionado? Se eu colocar ele para fazer um teste físico, ele vai bem. Só que ele chega no jogo fresco, ou seja, ele consegue dar o seu melhor no dia do jogo, porque se ele não chegar fresco, não vai adiantar absolutamente nada. Ele vai chegar com a perna pesada e no intervalo do jogo ele já está caindo. Porque ele pode até treinar muito, treinar forte, ser um cara bem condicionado na hora lá do teste, mas se você não equilibra bem as cargas, ele nunca está fresco. E isso é muito, muito falado em Portugal nos estudos que eles fazem com o futebol. E aí sim, existe uma dinâmica tática que influencia mais em diferentes métricas. Vai aí uma outra pergunta para você. Imagina o seguinte, eu coloco uma dinâmica... Primeira, se eu errar a segunda, eu tô eliminado já. Não, eu sou paciente, a minha média para passar é baixa, não tem problema não, vai passar. Obrigado. Imagina o seguinte, eu estou num campo de jogo e aí eu falo assim, vai ter 2 gols, esses gols estão perto, tá ali, sei lá, 20 metros um gol do outro, mas tipo um pouquinho menor que um futsal, tá bom? E eu coloco nesse espaço aí 2 jogadores de linha contra 2 jogadores de linha e os seus respectivos goleiros. E eu falo assim, o time A sai com a bola. Se a bola sair pela lateral, se sair pelo escanteio, se for gol, não interessa se a bola saiu do determinado campo. O jogo não para. Para. E ele tem que ir lá pegar a bola, sai de novo, vai pegar. Deixa aquilo ali 2 minutinhos. Por ser um espaço curto, poucas pessoas envolvidas, você acha que acontece mais o quê? Sprints longos? É impossível sair um sprint de 30 metros, porque você já botou que o campo tem 20. Como são 2 pessoas contra 2, o número de vezes que cada pessoa participa do jogo é muito alto, porque o jogo ocorre em torno das 4 o tempo todo. Não tem aquele cara zagueirão parado lá atrás esperando a bola chegar nele. Não existe essa figura. Ou seja, o centro do jogo são as 4 pessoas. Quais estímulos tu acha que acontecem mais? Os de alta intensidade, as acelerações, desacelerações, o volume, a distância total percurso. O que tu acha que acontece mais ali quando você pegar um relatório de treino? A distância total ela também vai ter uma relação com o tempo total da atividade. Com tempo. Né? 2 minutinhos de atividade. 2. Pelo menos a minha rápida passagem pelo futebol, né? Apesar que eu fazia mais a parte de bastidores ali, eu entendo que os campos reduzidos, né, que são essas metodologias, sim, elas têm como objetivo trabalhar bastante mudança de direção, agilidade, e isso aí vai envolver aceleração e desaceleração. Né? Então, assim, o cara ele é obrigado a se movimentar mais para receber a bola. Sim. Né? Você força, só que a distância é curta. Então, assim, talvez as métricas que possam estar envolvidas, a aceleração talvez seja alta. Obviamente, quando a gente tem uma aceleração alta, talvez por mudança de direção no espaço curto, a gente precise gerar desaceleração. Eu acredito que a distância total, mais uma vez, ela não seja tão grande, mas o cara está em constante movimento, coisa que no campo às vezes não acontece, dependendo do jogo. Né? Então, assim, é fato que a gente vê aí uma média de jogadores correndo aí 10, 12 quilômetros, e tem jogadores que correram 6, em 45 minutos. É o cara que, meio de campo... Eu fico imaginando na época, né, um Gerson da vida, né, Copa de 70, o cara ficava ali no meio de campo, caminhando, recebia a bola, olhava, milimetricamente lançava, andava em campo, né, craque. Isso não existe mais. A dinâmica mudou. Né? Mas, cara, eu acredito que seja isso aí, cara. Aceleração, desaceleração, e eu vou ficar devendo uma certeza sobre a distância total, que talvez tenha uma associação com o tempo da atividade. Exato. E aí... Não, dessa vez tu acertou, aí é fácil. Essa aí é mole enxergar, pô. É simples. Se eu tenho espaço reduzido, se eu ficar parado, eu não pego na bola, porque o adversário está sempre perto. Então, eu obrigo um deslocamento constante e dinâmico. Não é algo, vou ali, corro. Não dá para correr até o final do campo, porque senão você bate com o goleiro. É sempre algo forte, contínuo. Eu tenho que ficar alternando direção. Conclusão. Num joguinho desse, prevalência de aceleração e desaceleração. Então, e um dia que eu combino com o Saulo, cara, eu quero fazer um jogo curto hoje. Eu já sei que a resposta alta daquele dia tem que ser aceleração e desaceleração.
condizente com o que eu vou ver nos dias do jogo. Mas você toma essa decisão baseado no controle da sua carga ou você gostaria de treinar algum aspecto tático, né, que envolva marcação por pressão, por exemplo? Exato. O primeiro de tudo é... Porra, eu tô muito boleiro, hein? Porra, a ideia é essa. O primeiro é, qual o conteúdo tático do dia? Se o meu time é um time que marca lá em cima, o conteúdo tático pode ser marcação-pressão. Se o meu time é um time que explora muito a jogada individual, e aí imagina assim, dribladores como Neymar, os caras assim, então eu vou querer que toda hora eu quero ver muito drible. Eu vou criar um jogo onde drible seja algo valorizado. Eu posso criar N dinâmicas táticas, sabendo que em espaços reduzidos vai dar muita aceleração e desaceleração. Então, primeiro eu vou elencar o que eu quero ver de dinâmica tática. Depois, atrelado à dinâmica tática, vai vir uma parte física, que é uma parte física completamente específica para aquela ação tática. Ou seja, se o meu time é um time que marca alto, marca pressão, se eu chego no meu dia do 2 contra 2 e peço para todo mundo ficar perto do goleiro esperando, ou eu não falo regra nenhuma e deixo as atletas sozinhas, eu não estou condizente com a minha dinâmica, então eu estou preparando mal minha equipe. Porque você já falou uma situação, e eu vou até usar a frase do Jorge Jesus, que estava treinador do Flamengo, agora treinador do Benfica. Não existe time mal preparado fisicamente, existe time mal preparado taticamente. Se você não sabe se organizar, você corre errado. Se você corre errado, você cansa. Entendi. Celso, 2 aspectos para a gente depois abrir para as perguntas, e deve ter uma galera que quer perguntar. Uma delas de respeito à questão da distribuição dessas cargas, né? E a gente sempre entende que é muito difícil você aplicar alguns conceitos de periodização, principalmente em desporto coletivo, né? E também na realidade nossa de calendário de distribuição de sessões de treino em 2 períodos. Tem equipes que conseguem fazer isso, tem equipes que têm campo próprio, você tem uma boa estrutura hoje que a Marinha permite aí para a sua equipe. Mas a pergunta é, essa distribuição de carga, ela é feita de forma ondulatória? Quer dizer, por que eu te pergunto isso? Porque eu fico imaginando a tua semana começando, se você consegue visualizar ao final da tua semana se essas cargas elas serão feitas em formas de bloco, cargas mais fortes, menores, se você consegue respeitar isso, levando em consideração que o aspecto tático ele tem uma grande importância e ele também vai determinar a carga total que vai ser aplicada. Então é uma coisa bem complicada você imaginar, não, eu tenho que trabalhar determinada coisa que eu identifiquei que taticamente minha equipe está devendo, no entanto, eu tenho uma carga, né, física para dar. Como é que você consegue distribuir se você faz isso de forma linear, ondulatória na semana, né? Obviamente, depois dos jogos, eu acredito que você retire um pouco a carga, mas isso não é lógico. Por exemplo, Jorge Jesus é um cara que eu sei que não fazia essa porra, não. Né? Eu vou. Me lembra aí, eu queria falar 2 partes da resposta. Uma, a organização ao longo da semana. 2, o pós-jogo, recuperação. Mas vamos lá. Organização da semana. Existia ali na década de 70, 80, aquelas 200 tipos de periodização, onde nenhuma delas serve para futebol. Se você tentar encaixar qualquer uma, dá cagada. Você não tem como vou traçar um pico para a época tal. Cara, eu jogo hoje, 3 pontos, daqui a um mês vale 3 pontos, tudo vale 3 pontos. Eu preciso estar bem todo dia. Então, sendo assim, na década de 90, um estudioso português, professor Vitor Frade, e essa é a periodização que eu uso, que eu entendo que seja boa para a minha equipe e eu gosto dela. Não é a única, não é a que serve mais, menos, é uma periodização. Ela se chama periodização tática. O cara criou específico para futebol, para as distribuições de carga. Qual é a lógica disso? Vou considerar o seguinte, a minha semana, essa semana atual minha, eu jogo sábado, tá? E eu treino, meu primeiro dia da semana é segunda. Então, são 6 dias seguidos de atividade, incluindo o jogo. Qual é a lógica dele? Hoje, segunda-feira, a gente tem que atender as dinâmicas táticas, mas eu não vou entrar nesse ponto, mas ele julga do seguinte, primeiro dia da semana ali de treino, você abre o teu treino com conteúdos pouco complexos, ou seja, que exija menos pensamento, são coisas mais fáceis de se entender. No entanto, são sempre muito intensos e não é para ter o envolvimento de muita gente,
e nem é em espaço enorme. Ou seja, uma atividade dessa de 2 contra 2. E aí você segue ganhando em complexidade ao longo da semana. O que é mais complexo? Jogar 2 contra 2 ou jogar 11 contra 11? É muito mais complexo jogar 11 contra 11, porque o número de pessoas envolvidas dá diversas possibilidades. Ou seja, ele ganha em complexidade ao longo da semana. Segundo, é um dia poucas pessoas envolvidas. E aí, naturalmente, acelerações e desacelerações aparecem. Segundo dia, você amplia o espaço de jogo, você amplia o número de pessoas, ainda para um tamanho médio. Vamos considerar ali 6 contra 6, por aí. Você pode fazer jogos reduzidos onde esse número de pessoas seja um envolvimento maior. 6 contra 6, 7 contra 7. E aí, no terceiro dia, você faz a complexidade máxima do teu jogo, que pode chegar a 10 contra 10, 11 contra 11 pessoas. Sei lá. A complexidade máxima termina na quarta-feira. Ou seja, você tem 3 dias para ganho, para aquisição de conteúdo, para inserir algo na cabeça para você conseguir botar o cara para trabalhar. Se eu vou jogar no sábado, a quinta-feira, que é 48 horas antes do meu jogo, já tem que ser o primeiro dia onde eu vou tirar a mão. E sexta também eu tiro a mão. Qual é uma forma de tirar a mão? E aí entra a segunda parte da resposta, Jorge Jesus. Imagina que na quarta eu fiz lá um 11 contra 11 no campo todo. Pô, desgastou. É quase um jogo. Se parece com um jogo, mas não é um jogo. Não, porque o clima de jogo, a dinâmica de você perder, ganhar, dividir uma bola, uma pessoa que você não conhece do outro lado, isso dá outra característica. Mas quase um jogo na quarta-feira. Mais se aproxima. Quinta, qual é a forma de recuperar que eles consideram? Recuperar não é trotar em volta do campo, porque você recupera na cabeça deles, você recupera com uma intensidade que ela não é real do jogo. Então, qual é o jeito de você recuperar? Hoje, no conceito de treinamento, a gente fala muito de volume, naturalmente, ou seja, sei lá, quantidade de vezes, tempo de treino, quantidade de metragem, sei lá. A gente fala muito em intensidade, ou seja, velocidade que você está correndo, e fala-se também em densidade. E o grande lance que eles sempre falam é o seguinte: você sempre, quando vai mexer em recuperação, nunca é na intensidade, jamais na intensidade, sempre na densidade ou no volume. Vou tentar transferir isso, por exemplo, para uma sala de musculação. Você deu um estímulo muito forte numa quarta. Na quinta-feira, você não quer perder intensidade. Pô, eu vou fazer lá o meu agachamento com aquela carga que é alta para mim, sei lá, 100 quilos no agachamento. Só que eu mexo no volume. Eu faço assim, ó, se você está acostumado com 100 quilos a fazer 8 repetições, hoje você vai fazer 2 séries de 4 repetições. Eu não mexi na intensidade, eu mexi no volume. E se geralmente você é acostumado a fazer isso com 1 minuto de intervalo entre as séries, agora hoje tu vai fazer com 3 minutos. Você mexeu na densidade do treino. Acompanha o que eu estou falando? Sim. Então, no dia da recuperação do Jorge Jesus, ele não alivia na intensidade. Os caras vão treinar forte, só que com um espação de intervalo, quantidade menor de estímulos, mas nunca se alivia na intensidade. Você recupera fazendo aquilo que é específico, que é correr rápido. Ou se quarta-feira foi um dia extremamente cansativo, na quinta eu posso fazer o seguinte, ó, meninas, o treino é a lateral direita vai receber uma bola esticada na linha de fundo, ela chega cruzando e as atacantes vão chegar cabeceando. Dá para cruzar no trote? Não dá, você vai obrigar a lateral direita a correr rápido. As pessoas que atacam a bola na área, pode ir no trote para a área? Negativo, tem que ir rápido. Só que, no total da sessão inteira, a menina vai na linha de fundo, sei lá, 6 vezes. As atacantes vão correr 6 vezes na área e os intervalos estão sempre longos. Ou seja, você não mexe na intensidade. A recuperação é sempre no volume e na densidade. E aí você distribui segunda, espaço pequeno, intenso. Terça, aumenta o campo. Quando você aumenta o campo, as distâncias de alta intensidade começam a aparecer. Quando você bota o jogo, quarta-feira, algo mais parecido com a realidade do jogo, as métricas de jogo começam a aparecer de verdade. Quinta, você tira volume, tira a densidade, diminui, melhora a densidade, mas mantém intensidade. Sexta, da mesma forma, você ainda está num processo de recuperação do seu último estímulo forte, que foi na quarta. Sábado, geral com a perna limpa, todo mundo leve,
porém bem condicionado, porque eu Todo completei mundo as duas... fresco, né? Todo mundo fresco. E aí, Exatamente. respeitando a tentativa de equilibrar as métricas entre 2,5 vezes e 3 vezes. Só complementando, Isso, Celso, essa característica de distribuição de carga que você está falando, na verdade, ela não é uma novidade no que tange a esportes com característica de endurance, né? Isso é muito comum. Então, os caras têm uma intensidade que eles consideram uma intensidade de trabalho e eles ficam oscilando o volume e o cruzamento, né, desse volume grande com essa intensidade é o que a gente quer do cara, de repente, numa fase de competição, coisa que no futebol a gente não tem, né? Porque os nossos períodos sim. lá. No entanto, a gente consegue, de vez em quando, tirar um pouquinho da carga ali para justamente também a gente seguir esse comportamento de distribuição de carga, senão a gente quebra o cara, né? Não tem como. Né? Sim. E aí, a grande ideia é você nunca alivia na intensidade. Você só mexe em intervalo e tempo do teu treino. Mas toda vez que tu entrar em campo, teus exercícios têm que ser exercícios que não dá para fazer no trote. Se fizer no trote, fica escancarado que tu está fazendo errado. Tem que ser feito forte. É só isso. Essa é a dinâmica que eles pensam na periodização tática lá que o cara adaptou em Portugal, criou, e eu uso bastante isso na minha semana de trabalho. Eu equilibro as cargas assim. Óbvio, varia de sempre, a variação em cima. Quando é teu jogo, qual é o intervalo de dias entre um jogo e o próximo jogo, e aí você adapta as cargas. Ô, Celso, para a gente meio que fechar e abrir para a pergunta, né, uma coisa para a gente fazer um link com a questão até da atuação do departamento médico, da comissão técnica, que envolve muitas vezes fisioterapeutas, médicos, né, e a preparação física junto. E hoje eu entendo que o controle de carga ele não é uma ferramenta do preparador físico, né, ele é uma ferramenta da equipe multidisciplinar que faz com que a coisa aconteça. E a gente teve, há pouco tempo atrás, vamos dizer assim, a gente teve uma experiência que, na verdade, foi o que, não vou dizer o que causou, mas acabou mostrando, de fato, né, como é importante o departamento médico, o departamento de fisioterapia estar junto ali da preparação física, que foi o caso lá do Flamengo, ganhou, levou tudo e tal, e a gente sabe, né, como a gente teve aí a ação da comissão, né, desse modelo interdisciplinar. Aí, baseado nesse controle de carga, né, que é uma ferramenta que está acessível aí a qualquer equipe, né, não só na questão tecnológica, mas dos conceitos. A gente, né, em outra oportunidade, pode falar um pouco mais da aplicação disso. Né, como você vê hoje, por exemplo, na questão da prevenção da lesão, qual foi a experiência que você tirou do uso do controle de carga sobre índice de lesão não traumática? Ou seja, isso de fato foi uma ferramenta que foi consumida pelo seu departamento médico, ou seja, houve essa interação, você conseguia, de alguma maneira, né, alimentar, né, os fisioterapeutas, os médicos em relação a isso? Qual a função, a importância desses dados que foram gerados com treinamento e jogos para a comissão técnica, mais especificamente fisioterapeutas e médicos? A dinâmica, assim, a apresentação desses dados todo jogo, por exemplo, para a comissão como um todo, eu estou colocando médico e fisioterapeuta, a gente não faz. Porém, o que a gente fez? Antes de começar o trabalho, eu e o Saulo, a gente sentou com o médico, na verdade, sentou com o coordenador médico lá que controla a categoria de base, que é o médico que é o departamento médico que nos atende lá no Flamengo. A gente sentou com o doutor Gustavo Dutra, falou: Dutra, esse aqui é o modelo, é assim que a gente controla a carga, é assim que a gente enxerga, é assim que a gente trata agudo crônico, é assim que a gente pensa. E o cara falou: excelente. Então ele entendia, óbvio, de uma forma muito mais detalhada, a distribuição da semana é assim, a gente tenta para cada dia focar nisso, de forma que o somatório dê isso, e a gente explicou todo o procedimento com ele. Da mesma forma, eu e o Saulo sentamos com os fisioterapeutas, a dinâmica é essa de trabalho, o pensamento sobre o treino é esse. Uma vez que eles conseguem entender uma semana a dinâmica de distribuição, fica muito mais claro depois partir para o controle. Isso foi feito. E aí a gente estava usando a questão do agudo crônico no 7x28, fazendo a média móvel. Porém, o que a gente entendeu e visualizou que era um fator importantíssimo. O que mais nos chamava a atenção era e dá para fazer isso tanto para o grupo quanto individualmente. A gente já deixava tudo lá pronto no Power BI. O lance era atletas
que já tem um histórico de treino alto com a gente, que a gente tem um monitoramento há mais tempo, que a gente sabe que tem um lastro. Pô, os índices eram altos e elas não quebravam. Ou seja, a gente conseguia enxergar que experiência pregressa era algo muito valioso para a gente. Ou seja, estar na nossa mão há muito tempo, fazendo aquele ritmo que a gente pede, pô, isso era, vamos dizer assim, o fator que mais chamava atenção. E o que mais atrapalhava eram as atletas recém-chegadas. Só que como você pega um atleta recém-chegada e ela tem que treinar em ritmo mais baixo do que as que já estão, mas o esporte é coletivo, na hora do jogo não tem muito isso. Então existia sempre uma preocupação ali. O Saulo quebrava muito a cabeça, porque eu cobrava dele, cara, a fulana de tal não pode quebrar, ela está 3, 4 meses com a gente, mas eu preciso que ela jogue. E aí você tem que fazer exposição gradual às cargas, você tem que fazer treinos complementares de forma separada. Até um ponto do treino vai todo mundo junto, daqui para frente para, fulana separa, vai para lá, cada um tem o seu tipo de complemento. Isso é muito legal na pré-temporada, porém, depois que a temporada inicia, pô, tinha semana que eram 3 jogos, e aí vai fazer complemento que dia? Ficou um negócio bem complicado. E aí o lance é, quando você tem uma pré-temporada bem estruturada, você garante qualidade no trabalho para o resto da tua temporada, porque o próprio jogo te mantém condicionado, vai te mantendo, e é só você equilibrar a carga. Mas o grande desafio nosso era pegar essa 7x28 aí do agudo crônico, fazendo a média móvel e conseguir cruzar isso com o tempo de treino, o tempo de exposição delas. E aí, conclusão, o que a gente teve de experiência na temporada 2020. As atletas que mais se lesionaram foram as que chegaram em 2020 para a gente. As atletas que estavam há mais tempo com a gente foram as que, ao contrário, renderam, passaram a temporada quase toda. Mas Só no se machucou. agudo crônico, você conseguia ver alguma coisa para essas atletas que chegaram mais tarde? Na questão, até ou não via? O agudo crônico, para as atletas que chegaram nessa temporada, aquela relação ali de entre 0,8 e 1,5, legal, funcionava. Ou seja, para quem tinha pouca treinabilidade, funcionava. Para as que estavam muito treinadas, pô, a gente tem uma atleta hoje que ela ela é muito acima fisicamente que as outras, mas ela está 6 anos com a gente. Ela extrapolava o agudo crônico, ela tinha um strain, tudo era exagerado, mas ela não quebra. Ela jogou todos os 15 jogos do campeonato. E aí? O que eu falo sobre isso? Que ela está mal? O que ela faz? O que eu faço? Eu tiro a mão nela? Óbvio, tinha momentos que eu ia lá, passava a semana. Quando eu olhava ela, falava assim: caraca, a garota cruzou a casa dos 3 na semana e eu não estou terminando a minha semana. Aí, pô, ela ia lá, tirava um treino ou outro. Pô, botava ela para fazer um treino separado, cara, qualquer coisa, eu tirava a mão, porque eu não queria quebrar. Mas ela não quebrou. Ela podia ter quebrado no dia de jogo. E tem muito fator. É sono, é alimentação, é estresse em casa. Cara, tem tanta coisa que explica a lesão além do agudo crônico. Por isso que talvez eu acho que aquela variável ali do agudo crônico explicou pouco para a gente. A treinabilidade explicou mais os minutos de exposição na nossa mão. Mas o agudo crônico é mais uma ferramenta, a gente não abandonou ele. Mas para determinado grupo, ele não nos apontou caminho. Para outro grupo, ele nos apontou. Ainda dentro da questão de lesão, Celso, alguma outra ferramenta que vocês puderam ver algum comportamento, né, alguma tendência, como, por exemplo, aquelas ferramentas que a gente utiliza de controle de sono, variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, que hoje tem sido utilizado como carga interna, associado, né, a essas métricas de carga externa, alguma coisa que vocês olhavam assim e falaram, pô, essa menina aqui vai quebrar e quebrou, ou vocês conseguiram enxergar isso dentro das... Dentro uma situação que a gente sempre, junto com a percepção subjetiva de esforço, elas preenchem um questionário diário de sono, recuperação, dor muscular, dor articular. Esses questionários de dor nos ajudavam muito e ajudavam muito a fisioterapia, porque a gente acabava atacando um problema antes mesmo dele vir com força. Então, nos ajudou. Agora, falar assim, pô, essa fulana de tal aqui, se continuar, vai quebrar porque tem um número que está subindo aqui, foi difícil. Não achamos o ponto
E outra coisa, como eu já falei, teve atleta que a gente olhava e falava, caraca, tá alto aqui. E aí tu olhava para dentro do campo, ela tá olhando para sua cara como se nada tivesse acontecendo. E aí você fala, e aí, você puxa mais, dá mais chicotada nela? E aí, o número vai te dizer o que você dá no treino? Isso é muito difícil no dia a dia, essa sensibilidade. E outra, a pergunta era, ela faz as funções dentro de campo bem feito? Pô, e aí é muita variável. A gente não conseguiu encontrar uma variável mágica que falou assim, ó, pô, acertamos esse número aqui, e aí deu certo, a gente previu que ia dar e viu que ali que funcionou, a gente não conseguiu chegar através dessas contas. Porém, a gente tentou aliviar de várias formas, ó, vamos economizar aqui, e foi. Na temporada passada, a gente, tirando as lesões traumáticas, a gente teve uma atleta, panturrilha, estiramento, outra estiramento, panturrilha. Eu tive uma mesma atleta que teve 2 estiramentos de adutor, e o resto foram lesões que era, pô, sentiu uma fisgadinha, parava 2, 3 dias, voltava. Então, assim, lesão que realmente interrompeu a pessoa ali por mais de 10, 15 dias. A gente teve 3 lesões mais graves. O resto foram lesões de paralisar 1, 2 dias e segue, vamos de novo, segue o baile. Aquela velha história, né? A melhor profilaxia que tem se chama treinamento, né, cara? Pois é. A gente fala tanto de preditor de lesão, mas o que a gente quer, o atleta bem condicionado, tirando as questões de trauma que no futebol vai acontecer. Sim. De fato, um organismo bem treinado, ele suporta cargas de treinamento, mesmo que sejam cargas repetidas, consecutivas durante um longo período de tempo, visto que a gente tem no futebol equipes de alto rendimento jogando 3, 4 competições, viajando e tal, e nem por isso tem que estar quebrando. Então, Bom, Celso, cara, queria te agradecer muito. Eu tenho aqui 2 perguntas e queria abrir aqui para o pessoal que está na live. E aí, Bruninho, tu vê se teve alguma pergunta no Instagram ou se tem alguma pergunta aí do Bruno, do Thiago. No final eu vou fazer os agradecimentos mais formais, mas eu tenho aqui 2 perguntinhas que por acaso foi do Pablo. Eu acho que o Pablo atualmente está atuando como preparador físico. Pablo, se você estiver na sala aí depois tu confirma, né? E é um camarada que eu já conheço já de longa data, está sempre aí me acompanhando nos cursos e tal, um camarada muito gente boa mesmo. E hoje ele tem 2 perguntinhas aqui para você. Acredito que as 2 você já comentou, mas sendo breve aí nas respostas, ele perguntou em relação à periodização tática, né? Durante a temporada, como são realizados os trabalhos analíticos da preparação física e se são realizados? São realizados, e geralmente a gente insere os trabalhos analíticos ou dentro de um conteúdo de aquecimento, ele não entra na parte principal do trabalho, ou imaginando esse contexto que eu falei, meu jogo é sábado, eu treino segunda, terça e quarta, aumentando o nível de complexidade, o analítico ele entra na quinta, porque eu parto do princípio que eu dei 3 dias aumentando complexidade, quarta-feira foi o dia mais próximo do jogo, na quinta eu tiro essa complexidade do treino, e aí é o espaço que eu entro para o analítico. E aí entende-se analítico, até eu dei um exemplo aqui mais basicão, pô, vai na linha de fundo, cruza, uma pessoa cabeceia. Não tem adversário, não tem ninguém pressionando, é algo que é meio irreal do jogo, é você cabecear sem ninguém, você cruzar sem ninguém te marcando, e aí nessa hora que entram as atividades analíticas. Muito em aquecimento. E aí eu vou colocar, por exemplo, o treino de hoje. A gente fez um trabalho que envolvia muita aceleração e desaceleração. No aquecimento para o trabalho, o que o Saulo fez? Fez trabalhos analíticos com potência, porque eu ia precisar depois, então ele acompanha o trabalho. Na verdade, eu monto o trabalho e ele monta o que ele vai fazer antes em função do que eu falo. Então, eu digo qual é a atividade principal e ele faz o caminho contrário, lá do ponto principal para trás. E aí, hoje, conteúdo de aquecimento, atividade analítica. E aí, quando eu entro, elas já trabalharam potência, fizeram ali seus estímulos e essa potência depois, as acelerações e acelerações vão ser utilizadas no meu conteúdo que já tem um envolvimento tático ali, um tático individual, porque são poucas pessoas envolvidas, não tem muito um conteúdo de 10 pessoas.
Só precisando lembrando, fazer algo ao Celso, que mesmo a tempo. gente hoje comentou sobre a questão do workload do campo, da atividade fim. A gente ainda tem a questão do treino de força, né? Que a gente nem comentou aqui, que também deve Exato. ser, né, analisado e distribuído aí, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Tá? A segunda pergunta, cara, foi a respeito de qual seria a metodologia dentro da relação agudo-crônica, ele colocou aqui o ACWR, né? Seria acoplada ou exponencial? Eu acho que você já respondeu que vocês utilizam a média móvel, né? Seria exponencial nisso? A gente tem feito isso. A gente, até eu e Saulo, a gente sentou para discutir isso, e aí tentar chegar, qual é o melhor modelo? Aí apresentaram novos modelos, e aí a gente parou naquilo que a gente já vinha fazendo. Aqueles números que a gente já tinha começado em 2018, a gente tinha uma temporada inteira de 2018, 19, 20 foi uma temporada completamente cagada, quebrada, beleza, pula, e o Saulo optou, e essa parte fica muito mais na mão dele, eu estou respondendo basicamente, mas é uma linha de raciocínio também dele, de manter aquele 7x28 com a média móvel, e aí, apesar da gente ter visto estudos que apontam que existem alternativas que respondem melhor, mas a gente travou nisso até por uma questão de comparação com o que a gente vinha fazendo. Mas aí cai muito mais na parte dele do que na minha. O último artigo que eu li falando disso, né, falava numa correlação mais alta, né, da metodologia exponencial, né? Ou seja, a gente trabalhando com peso, né, entre as semanas mais próximas com uma carga mais pesada, né? Devido à característica das cargas serem crescentes. Mas é aquela velha história que você falou, cada modelo, aí tu vai ler o artigo, rugby, aí tu vai ler o artigo, handball, aí tu fala assim, cara, mas será que é isso que eu vou usar? É difícil. Pessoal, alguma pergunta a mais aí, quem está na sala, né? Aproveita que esse camarada aqui tem bastante experiência, meu irmão. Eu acho legal essa questão de você ter vindo da fisiologia, da preparação física, hoje como técnico, né? Que alguns, né, bons técnicos passaram por o Paulo Atuori, a gente tem o Parreira, a gente tem outros, né, professores aí, o próprio... agora esqueci o nome, que era camarada meu lá malhava lá na academia, eu vou lembrar o nome dele aqui. Oswaldo Oliveira, a galera que passou pela preparação física e depois atuou como técnico e foram técnicos campeões, então acho que agrega muito você poder conversar com um técnico num nível, né, pelo menos no que diz respeito aos aspectos físicos, né, associados à preparação técnico-tático, que é uma função do técnico ali, sem dúvida nenhuma. Tem mais alguma pergunta aí, pessoal? Não? Deixa eu ver aqui. Abrir aqui o nosso chat. Bruno, Jambo, que está na área aí. Deixa eu ver quem mais está na área aqui para a gente poder trocar. Pablo, se estiver aí, à vontade, camarada, aproveita que eu sei que tu está atuando na área do futebol. Aproveita a presença desse monstro aí, o Celso. Não sei se lá no Instagram teve alguma pergunta. A gente teve um probleminha no áudio do Instagram, será resolvido para as próximas lives, mas agora eu acho que a gente até gravou aqui, Celso, depois eu nem pedi a sua autorização, mas está autorizado. Qualquer coisa eu reclama lá com o comandante, rapidinho te dá uma direção. Tá? Bruninho, colocar alguma coisa aí. Fabrício, não teve nenhuma... Na verdade, a gente bloqueou lá as perguntas no Instagram, então de lá não tem nenhuma pergunta, não. Entendi. Cara, Celso, então fazer a formalidade dos agradecimentos aqui em nome da Fitaro. Eu queria te agradecer pela disponibilidade, pela brilhante participação aí na live. Era para ser 40 minutos, passou por 1 hora e se deixar a gente ficaria discutindo isso aqui pelo menos uns 3 dias, né? Então, eu gosto bastante. Eu tive um momento da vida que principalmente na época que eu comecei a mexer com Power BI, controle de carga, em estudar o controle de carga, mas de fato você está na prática e aplicando. E o que eu aprendi disso, né? Apesar de eu ter estudado bastante programação, Power BI, controle de carga, né, ter todas as possibilidades de inserir essas ferramentas tecnológicas, eu entendi que o mais importante disso é o cara que está lá no campo, né? O cara que está lá na área de batalha, né? Podendo de fato coletar as informações e tomar a decisão baseada nessas informações. E posso dizer, mais difícil, convencer a comissão técnica de que aqueles resultados estão a favor e não contra. Né? Porque o que eu notava, né? Isso, não sei se aconteceu contigo, mas eu tive relatos, né? Os caras ficam com medo de ver.
Ah, caraca, o agudo crônico que tá dando 3. Porra, se a menina se machucar, vão falar que a culpa é minha. Né? Então os caras têm medo de ver o que eles mesmos estão fazendo, porque eles simplesmente, né, como no Brasil a gente conhece muito bem, replicando coisas que são feitas há muitos e muitos anos. Né? E quando o cara vê o que ele está fazendo, de fato, ele está gerando lá relações agudo-crônico altíssimas, estrem altíssimo, e ele não está se preocupando com a monotonia da carga, a distribuição da carga, e ele sempre fez isso, e você mostra isso para ele, nem sempre o cara aceita muito bem. E eu estou falando do técnico. Né? Porque o preparador físico, coitado, no esporte coletivo ele tem uma limitação para atuar. E essa foi a vivência que eu tive de controle de carga, cara. Uma resistência muito grande da comissão em aceitar os dados, porque aquilo ali é o espelho do que está sendo feito. E se tiver errado, ninguém gosta de ver o seu próprio erro, né? A não ser que o cara tenha a maturidade de entender os dados e tomar a decisão correta e ajustar. Só que alto rendimento ajustar também é muito difícil, né? É mais fácil mudar o técnico. Ah, vamos mudar o técnico, vamos mudar essa comissão toda aqui e vamos continuar fazendo a mesma coisa. Mas a gente paga preços altos por causa disso, né? Então, hoje o futebol brasileiro, infelizmente, não é mais o número 1 do mundo. E a gente sabe que isso envolve esses problemas administrativos que fogem muito da ação do técnico preparador físico. Pô, Celso, então te agradecer, meu amigo, muito obrigado, agregou bastante, estou sempre aprendendo contigo. Né? Pessoal que puder dar uma palminha aí nos reactions aí pro nosso querido Celso pela participação. Obrigado ao pessoal que participou, se inscreveu. Aqui, não se esqueçam, a ferramenta Fitar o App, ela está disponível, está lá gratuita, ferramenta de gerenciamento de clientes, prescrição de treino online, está tudo lá para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. E essa semana teremos live até quinta-feira. Terça, quarta, quinta, live, sempre aqui às 21 horas no Zoom. E vamos tentar transmitir ao vivo para vocês no Instagram. Celso, quiser finalizar aí, é contigo. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado. Como você já falou mesmo, se deixasse a gente... se botasse um copo de cerveja e um amendoim aqui na minha frente, a gente ia até sei lá onde conversando sobre esse assunto. E aí eu vou complementar só de uma seguinte situação. Existe uma resistência muito grande da comissão técnica e muitas vezes existe uma resistência muito grande dos atletas, porque eles têm medo de passar o que eles estão sentindo, com medo do que a comissão vai interpretar daquilo. Isso é outra batalha enorme, enorme, enorme. Você imagina um questionário de dor e lesão. O que o atleta não vai... Ele vai dizer que está machucado? Vai dizer que está com dor? Né? Não vai. Isso é sempre assim, ó, pré-temporada. Você escuta muita reclamação. Ai, dor aqui, dor ali. Não está tendo jogo. Começa a competição, toda hora jogo, ninguém se cagueta, porque ele fala assim, se eu falar que estou mal, eu vou ser cortado, é ruim, eu vou até quebrar. Só que ele às vezes não consegue calcular que o quebrar pode ser quebrar realmente e tirar ele de boa parte, às vezes até das fases finais da competição. Enfim, é um processo de convencimento. Isso é uma briga muito grande. Mas estamos aí no dia a dia, tentando ir para a quebra de paradigma. Faz parte isso também, a ciência avança para isso. E hoje em dia, atletas são muito mais receptivos à informação do que 10, 15 anos atrás, por exemplo, quando eu estava lá iniciando. O perfil do atleta ele mudou demais. Hoje em dia, eu tenho atletas que terminaram a universidade, estão fazendo pós-graduação, e enquanto isso não era jamais imaginado 15 anos atrás que você ia ter um atleta pós-graduado ali trabalhando contigo. Enfim, mais uma vez obrigado a todos vocês, você, Bruninho. É uma presença satisfatória, é uma presença muito boa. Vocês são caras aí que tocam conteúdo, vocês são formadores de opinião. Prazerzaço estar aqui participando, estou à disposição. E quem quiser, acessa lá o Instagram, manda mensagem, eu estou 100% à disposição. Grande abraço e boa noite para vocês. Bom, pessoal aí da audiência que puder aí marcar a gente, marcar o perfil da Fitar, o Celso, agradecer a presença de todos e lembrar que amanhã a gente vai ter uma live com o Dr. Antônio Andrade, vai falar sobre avaliação cardiorrespiratória domiciliar. O Dr. Tiago Jambo vai moderar essa apresentação de amanhã, no mesmo horário. É só vocês acompanharem a gente aqui no perfil da Fitaro. E brigadão, Celso. Muito obrigado aí pela sua disponibilidade, seu tempo aí disponível para a gente, para essa galera que entrou aqui. Uma boa noite e parabéns pelo seu trabalho, pelo seu desempenho aí.
E essa Mais uma vez, camisa é brigadão. muito bonita, diferenciada. Ela é bonita, é bonita. Pessoal, obrigado, um abraço, uma boa noite, excelente semana. Tchau, tchau, até a próxima. Valeu.